É caixa 2, é o próprio promotor, ele não usa essa expressão caixa 2, mas no pedido da impugnação do registro da candidatura do Pablo Marçal, o promotor eleitoral, Fabiano Petean, ele caracteriza como caixa 2, né? Diz que houve financiamento sem prestação de contas ou documentação transparente demonstrando a origem do dinheiro, a quantidade gasta. Então, não há nenhuma transparência. Uma despesa feita na fase de pré-campanha, portanto, ilícita, caixa 2. Não há dúvida de que é caixa 2. Em relação aos debates, Fabiola, eu, quando chefiava aí a Folha de São Paulo, eu participei da organização de um debate. Então, eu sei como funciona essa engrenagem. Na época, a Folha organizava um debate com a TV Cultura. Então, eu participei das reuniões com os assessores das campanhas, a marquetagem toda presente. E o objetivo dos candidatos nesses encontros preparatórios do debate é compor um ambiente que seja seguro para os seus candidatos. Então, o marqueteiro quer que o sujeito vá para lá para correr o risco mínimo. É uma pantomima. Então, você vai, faz uma pose de que está querendo debater programas, mas, em verdade, você engessa o tempo, você impede, proíbe o jornalista de fazer uma réplica, uma tréplica. Então, o jornalista pergunta A, o candidato responde Z e o jornalista fica com cara de imbecil, não pode, é proibido fazer a réplica, né? Então, há uma série de amarras que a marketagem criou para os debates. E esse feitiço virou, enfeitiçou agora os feiticeiros, né? Porque surge um personagem como o Pablo Marçal que simplesmente não obedece às regras. Uma das regras um dos dogmas da marketagem é proibir o candidato de levar documento, de expor é, cartazes. E ontem estava lá a Marina do Novo, com Fujão escrito na mão, exibindo no debate anterior o Pablo Marçal, ignorando qualquer tipo de regra, esfregou na cara do Guilherme Boulos uma carteira de trabalho. Aquilo não é permitido. Aquilo o debate não permite, mas esse sujeito não está para cumprir regras, né? Então, a meu juízo, o Sakamoto tem razão, é preciso reformular os debates. Agora, esses que estão ocorrendo sob a égide, sob as regras que foram acertadas aí com a marketagem das campanhas. Então, se o Pablo Marçal foge às regras, cabe ao mediador intervir, conter o personagem. E, a meu juízo, não é concebível que um candidato não compareça ao debate. É evidente que, estrategicamente, todos eles terão a sua argumentação. Mas, se você vai para uma campanha e não participa de um debate, você exibe uma fragilidade que não orna com a sua pretensão. É como disse a Tabata no Roda Viva. O sujeito quer ser prefeito de São Paulo e não consegue enfrentar um histrião, um sujeito como o Pablo Marçal, num debate. Então, está mostrando uma fragilidade que não combina com a pretensão de virar prefeito da maior cidade do país. E a Tabata foi ao debate e mostrou que é possível participar e constranger um personagem que não tem nada além de histrionismo para exibir. Então, ela foi beneficiada pela ausência do Ricardo Nunes, do Guilherme Boulos e do Zé Luiz da Atena. E o Pablo Marçal, ele caiu numa armadilha, porque ele estava entre duas mulheres e ele não poderia ser agressivo com aquelas mulheres, sob pena de deixar transparecer o que de fato é, que é um machista e tal, mas ele tinha que moderar. Então, o que ele fez? Ele não respondeu. Então, ele criou a Tabata com as suas perguntas, que ele. Não, eu vou responder no Instagram. A segunda pergunta, essa é outra pergunta que eu vou responder no Instagram. Então, a Tabata mostrou a natureza sui generis do extremismo do Pablo Marçal. É um personagem extremamente oco. Ele não tem o que dizer. Então, ele questionado sobre o programa de governo, ele leu uma cola que foi preparada pela assessoria dele, empilhou ali propostas ao Léo, não respondeu às questões, e a Tabata Amaral falou: olha, vir aqui e não responder é tão covarde quanto quem não veio. É covarde também. E ela aproveitou ao máximo a ausência
dos que lá não estiveram, realçou isso que ela já falou, que ela repetiu no Roda Viva, ela falou durante o debate. Se você não aguenta uma provocação do Marçal, como vai lidar com a Câmara de Vereadores de São Paulo? Tem que ser centrado, disse ela, a receita dela é centrado, ter sangue frio nessas horas. E aí ela realça o que me parece essencial, inclusive para ela, que está atrás na pesquisa. Isso é um desrespeito não com os candidatos que foram ao debate, mas com a população de São Paulo. A covardia dos ausentes é um desrespeito com a população de São Paulo. Evidentemente, todos terão a sua argumentação estratégica, mas a ausência não se justifica, a meu juízo. E eles vão fazer agora selecionar o debate, tem alguns aí pela frente, o próximo está marcado para dia 1º de setembro, devem se ausentar novamente e devem comparecer ao da Globo, que é o último. E esse é um pouco mais difícil de embromar, porque há umas regras em que você seleciona um tema, o próprio apresentador seleciona um tema e o candidato tem que discorrer sobre aquele tema. A pergunta é sobre um tema específico, relacionado à educação, ao transporte. Então, é mais difícil de embromar, embora exista também o embate de candidato com candidato, né? Mas acho que foi um erro não ter comparecido, a despeito de todas as alegações estratégicas, e a Tabata Amaral se ouve muito bem, ela aproveitou muito bem a ausência dos seus contendores, inclusive porque mostrou essa natureza do Pablo Marçal. É um personagem absolutamente oco. E é, o problema é que o ódio tem se mostrado nas pesquisas um produto de grande sucesso. E a desqualificação cresce nas pesquisas. Agora, é preciso que os candidatos, que os observadores, como a imprensa e tal, realcem esse oco. É um oco retumbante do Pablo Marçal, né? E agora, se o eleitor quiser, tá aí, o candidato está aí para ser votado, né?